Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus, nesta segunda-feira, dia 29 de março de 2021, agora são 8 horas da manhã. Bom dia, irmã Marli, irmã Thelma, irmã Rosana também, Deus abençoe a cada um de vocês, e os demais que aqui chegarão para estarmos juntos, adorando o nome do Senhor, através da leitura da palavra. Bom dia, Catiane, também. Deus abençoe. Quero convidar você a Romanos, a irmos até o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 17. Romanos 12, 17. A palavra de Deus nos diz assim: a ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Quando nós olhamos para essa questão, a ninguém devolver mal por mal, como que nós podemos imaginar isso? Como podemos viver isso? Coloquei como tema, né, para a nossa devocional nessa manhã, olhando para esse versículo, que o salvo em Jesus Cristo é instrumento de bem, do bem, instrumento do bem. Vida, por quê? Vidas transformadas pela graça de Deus agem movidos pela graça. Vidas transformadas pela graça de Deus agem movidos pela graça. Como que é, então, essa ação que é movida pela graça de Deus? Ou seja, temos uma transformação maravilhosa que aconteceu no nosso coração. Temos toda a salvação que aconteceu em nossa vida. Fomos feitos novas criaturas pelo Senhor. Então, como acabei de ler uma frase agora há pouco, a frase dizia o seguinte, que o salvo em Jesus, ele multiplica a essência que transformou a vida dele. Então, se Jesus me transformou, eu vou multiplicar isso na vida de outros, essa graça maravilhosa. E Paulo, então, ele diz aqui que não devemos devolver, retribuir mal com mal, mas devemos o quê? Procurar fazer o que é certo diante de todos. Quando olhamos, então, pensamos nessa questão de instrumentos de bem, tem duas verdades muito importantes aqui nesse texto. A primeira verdade é sobre a tratativa. O mal deve ser tratado com o bem. Se há algum mal que acontece com a sua vida, com a minha vida, se formos tratados de forma má, devemos tratar com aquilo que é correto, com aquilo que é o bem. E não por quê? Porque se estivermos tratando o mal como um mal, devolvendo o mal com o mal, simplesmente seremos instrumentos do quê? Do mal. Quando Paulo está falando aqui, ele está dizendo, não entregue, não abra mão do bem que pertence à sua vida, não pague da mesma forma, né? Por quê? Porque essa retribuição é muito séria. E a palavra mal aqui é aquilo de natureza perversa, de natureza má, aquilo que realmente não é da vontade de Deus, aquilo que desagrada, aquilo que traz injúria, aquilo que traz pesar. Então, Deus nos chama para sermos instrumentos do quê? Do bem, instrumentos do bem. A ninguém devolver mal por mal. Nesse tempo de pandemia que vivemos, um tempo muito triste, um tempo de muita dor, de luto, de sofrimento. Quantas pessoas já estão sofrendo? E quantos ainda sofrem? Ontem eu via, voltando para casa, depois de fazermos a transmissão lá do templo, né, para a igreja que estava reunida, é, é, estávamos reunidos na internet ontem, voltando do templo, ouvia a notícia de um médico que fez uma denúncia, porque do lado do local que era o tratamento de pessoas com Covid-19 estava acontecendo uma festa. Terrível a situação. Uma festa na capital de São Paulo, acontecendo bem ao lado do local que existiam pessoas tratando contra o Covid. Por que, que as pessoas fazem isso? Por que, que pessoas. Não estou dizendo a tudo do médico, não, estou dizendo a tudo das pessoas que agem dessa forma, que não entendem como estão fazendo mal. Né? Não devemos tratar o mal
com o mal, não devemos agir malignamente. Mas Paulo diz aqui, olha, procurar e fazer o que é certo diante de todos os homens. Ou seja, ele está dizendo, né? Esforçai-vos, outra versão diz assim, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. O que é o bem? O bem é aquilo que é bom, excelente, aquilo que vem de Deus, aquilo que é certo, aquilo que é correto, que é aprovado, precioso e tantas coisas poderíamos dizer. E esse esforço que devemos ter para fazer, ele envolve também o quê? Que você prover para as pessoas aquilo que é bom. Como que você vai prover para alguém? Como que você vai considerar aquilo? Se exatamente porque você já tem o quê? O bem nas suas vidas. Então, a graça de Deus, ela nos faz agir, porque somos transformados por Jesus, ela nos faz agir de maneira correta, de maneira certa. Procurar e fazer o que é certo diante de todos. E aí está uma questão muito séria, muito séria. Há tempos nós vivemos no nosso país, aliás, o nosso país tem uma marca muito grave, muito triste, tem uma mancha que muitos dizem que faz parte da cultura, mas é o que chamamos de jeitinho brasileiro. Então, o jeitinho brasileiro dá jeito em tudo. Dá jeito desde de um desentendimento familiar até uma crise política nacional. O jeitinho brasileiro dá jeito em tudo, mas na realidade é uma forma do que? De adequar as coisas, não simplesmente com um jogo de cintura que fala, mas quantas vezes de passar a mão sobre aquilo que está errado, de abafar o que está errado e não viver aquilo que é correto, independente se pessoas serão prejudicadas com aquilo ou não. Paulo diz aqui, olha, procurar e fazer o que é certo diante de todos. Quantas vezes nós agimos por aquilo que é politicamente correto, por aquilo que vai fazer bem para todo mundo, mas não é certo diante de Deus? A Bíblia diz aqui: procurar e fazer o que é certo diante de todos. O que é certo? Aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do Senhor, aquilo que é para a glória de Deus, aquilo que trará edificação, aquilo que alimentará o que é bom, não aquilo que estará do lado daquilo que é maligno, daquilo que é pecaminoso, mesmo que aos nossos olhos seja o quê? Bom. O nosso filtro, a nossa base é o quê? Aquilo que é bom segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que o Senhor mesmo já trouxe à nossa vida. Por isso, nessa manhã, nós precisamos ser realmente instrumentos desse bem maravilhoso, esse bem que veio de Deus, dessa graça que veio do Senhor, num tempo de tanto sofrimento, num tempo de tanta tristeza, de tanta lágrima, num tempo em que talvez você conheça pessoas que estão muito tristes porque perderam outros pela Covid. Talvez você conheça pessoas que estão num tempo de agonia, famílias que estão com parentes hospitalizados. Talvez você conheça pessoas que estão aguardando talvez uma vaga em hospital para poder ser atendido. Nesse tempo de tanto desafio, Deus nos chama para procurarmos fazer o que é correto, o que é do bem diante de todas as pessoas. Às vezes nós vemos injustiça em todos os lugares. Nós vemos injustiça às vezes dentro da nossa família, nós vemos às vezes injustiça dentro da igreja que vivemos, nós vemos injustiça na frente da sociedade, numa nação, tanta coisa a gente vê. Mas o nosso dever é fazer aquilo que é certo diante de todos, aquilo que é correto diante de Deus, diante de todos. Ou seja, aquilo que Deus, que a graça de Deus nos dá como equilibrado para fazermos para a glória e para a honra dele. Não para mim mesmo, mas para a glória do Senhor. Assim então, vivamos dessa maneira, sejamos instrumentos do bem, instrumentos do bem. Somente o Senhor Deus pode nos capacitar para isso, não tem outro. Por isso, eu quero orar com você nesse momento, quero, junto com você, pedir a graça de Deus sobre nossas vidas, para sermos instrumentos do bem dessa forma maravilhosa. Pai amado e Deus querido, muito obrigado, Deus, pela graça do Senhor que renova sobre nós nessa manhã. Obrigado porque o Senhor é bondoso, misericordioso, o Senhor é justo, o Senhor é o Deus eterno. Assim, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor, agradecidos por essa graça transformadora e pedindo ao Senhor que sejamos instrumentos do bem. Ó Pai, carnalmente, no sentido, Pai,
dos nossos desejos carnais, quantas vezes nós queremos devolver a tratativa que recebemos, a tratativa má que recebemos, a injustiça a qual somos submetidos. Ó Pai, quantas vezes nós queremos que a nossa tratativa seja ah, pior do que nos trataram. Por quê? Porque humanamente queremos vingança, tantas coisas, ó Pai. O apóstolo Paulo nos mostra, assim, que devemos não ser pessoas do mal, mas sermos pessoas do bem. Termos um coração cada vez mais ensinável pela justiça do Senhor, tratarmos as coisas do Senhor como sérias e realmente nos rendermos ao Senhor para que a graça do Senhor nos transforme. Por isso, ó Pai, que sejamos diligentes, atenciosos, dedicados em realizar aquilo que é certo segundo o Senhor, para que toda a glória, toda a honra, todo louvor seja ao Senhor. Ó Pai, reforça-nos espiritualmente para isso e faz essa obra porque precisamos. Abençoa nosso dia, essa segunda-feira, essa nova semana. Ó Deus, cuide de cada família, de cada necessidade. Senhor, nós vivemos, Pai, um tempo de muita tristeza, Pai. Um tempo de choro, de lágrimas. Um tempo em que nós vemos pessoas que nós conhecemos sendo tragadas pela morte, por complicações e por terem sido infectadas pelo vírus da Covid. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos misericórdia. E eu clamo ao Senhor o consolo do Senhor para os familiares do pastor Renato Verley, ó Pai, que faleceu ontem, e para outros familiares que estão em luto por terem perdido vidas, ó Pai, queridos e queridas nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós clamamos. Ó Pai, reforça, dá-lhes consolo, ó Pai. Mas eu clamo também por aqueles que estão enfermos com essa doença. Ó Pai, essa variante do vírus, ela tem sido mais é, forte, ó Deus, mais contagiosa, tudo ela é mais. Mas o Senhor é mais que tudo. O Senhor é muito mais. O Senhor é soberano, o Senhor é o dono de todas as coisas. E clamamos pela atuação do Senhor. Visita, ó Pai, aqueles que estão hospitalizados, nas UTIs, aqueles que estão em quarentena em suas casas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, coloca a sua mão poderosa. Coloca a sua mão poderosa, que ela é potente para resolver todas as questões. Em nome de Jesus. Também clamamos, ó Pai, por outros enfermos. Eu clamo pela mãe do Mateus, pela irmã Sônia. O Senhor cuide dela nessa manhã, indo para a consulta, Pai. Coloca a sua mão sobre a vida dela, coloca a mão sobre a vida do irmão Hélio. Ó Deus, recupera o seu servo. Ó Pai, e tantos outros, ó Pai, que precisam do Senhor, a irmã Estelinha, a Juliana, a Deus, a Nicole, e tantos outros, ó Pai. É uma lista, a lista é grande, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos por cada família, clamamos pelas famílias da nossa igreja, da Igreja Batista no Guanabara, ó Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nossas famílias e nos sustenta, nos dá o alimento espiritual, o alimento físico, ó Pai, dependemos em tudo do Senhor. Cuida, Pai, e converte os corações daqueles nossos familiares que ainda não se entregaram a Jesus Cristo. Que eles entendam, ó Pai, entendam como é necessária a entrega da vida a Jesus, a transformação de vida, o perdão do pecado, como é necessário tudo isso, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo por isso. Clamo a Deus que o Senhor nos dê cada vez mais vidas, que a nossa vida seja uma vida que testemunhe da graça do Senhor, que façamos discípulos, que multipliquemos essa graça no coração de outros também, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos usa para isso. Continua cuidando dos pastores, dos missionários, espalhados por todo esse mundo, Pai, onde quer que estejam. Cuida da nossa campanha de missões mundiais. Obrigado, Pai, e que esse poder transformador, nós vivamos ele para a glória do seu nome. Abençoa o nosso dia, tudo que necessitamos. Cuida do nosso país, ó Pai, a vacinação. Ó Pai, cuida dos nossos governantes, a nível nacional, nível estadual, nível municipal, todos eles, ó Pai. Seja no Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, tem misericórdia. Cuida, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos. Coloca a sua mão, ó Pai, e faz com que a justiça do Senhor seja cada vez mais, ó Deus, estabelecida. Nós clamamos porque confiamos no Senhor. Guarda-nos, ó Pai, guarda cada família, cada vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Pois bem, bom dia então, irmã Marlene, irmã Wanda, irmã Cláudia, Viviane, irmã Catiane, irmã Rosana, irmã Thelma, irmã Marli. Bom dia a todos. Se tem mais alguém que está acompanhando, que Deus abençoe a sua vida também, mas que você esteja compartilhando esse vídeo com outras pessoas para que sejam edificados. Bom dia, irmã Simone também. Deus abençoe. Que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras vidas sejam edificadas também, em nome de Jesus Cristo. Tenha um bom dia. Amém. Deus abençoe.